Oi, gente, de volta, né? Para o contribuinte individual de novo. Vamos lá. Então, contribuinte individual, vejam vocês, tá? Nós já vimos o individual por conta própria, o individual que presta serviço à empresa, e agora, na condição de 5.3, nós vamos ver o CI que presta serviços a EBAs. O que é EBAs? EBAs, entidade beneficente de assistência social, tá? EBAs, entidade beneficente de assistência social, em gozo de isenção, tá? Trata-se de uma entidade beneficente que, tendo cumprido os requisitos da lei, tá? Teve reconhecido o seu direito à isenção, tá? Então, nós vamos ver o que acontece. Nesse caso, o CI vai ter como base de suas contribuições, mais uma vez, o salário de contribuição, que é a remuneração auferida em face do serviço prestado à entidade beneficente de assistência social. Então, vejam só, eu tenho aqui a EBAs, tá? Em gozo de isenção. Ok? E esta EBAs vai contratar o nosso velho e bom amigo eletricista. Tá certo? Então vejam, esse eletricista aqui vai ser mais feliz que aquele que só ganhou R$200. Ele vai ganhar de novo R$1.000. Então vamos caminhar aqui pela geografia do regulamento, tá? O primeiro artigo que eu encontro é o 199, que vai me dizer que ele paga 20% sobre R$1.000, ok? Em seguida, tá? A gente ainda não sabe que essa entidade tem direito à isenção. Eu vou descobrir, tá? Que empresas, segundo o artigo 201 do regulamento, pagam 20% sobre a remuneração por elas, né? Paga ao individual. Só que eu caminho mais um pouquinho no regulamento e vou encontrar um artigo que vai me dizer o seguinte: uma entidade beneficente em gozo de isenção, ela não paga essa contribuição. Aqui vai ser zero, tá? Ela não está obrigada ao desembolso desses 20% ao contratar o individual. A minha pergunta é, tendo em vista aquela lógica que a gente anteriormente conversou sobre ela, que quando o contratante paga alguma coisa, o que acontece com esses 20%? Cai para 11%, não é? Esse contratante aqui pagou alguma coisa? Não. Ele está, né, na condição de entidade isenta, não é? Das contribuições de empresa, esses 20%, então não vão ser pagos. Posso diminuir de 20 para 11? Não. Onde o contratante não paga nada, o eletricista tem que pagar os 20%. Agora, aqui deu quanto? R$200, não é verdade? Quem é que vai recolher? É a EBAs, a entidade beneficente, vai reter os 20%, ou seja, vai reter esses R$200 e recolher, tá? O fato dela ser isenta da contribuição enquanto contratante, não é aqui, tá? Não a desobriga de descontar do CI, aqui do nosso amigo CI, eletricista, e recolher aquele valor descontado. Então aqui, qual vai ser a alíquota paga por um CI que presta serviço a EBAs em gozo de isenção? A alíquota vai ser de 20%. E quem arrecada e recolhe essa contribuição, quem arrecada e recolhe é a entidade beneficente, tá? Então, quem arrecada e recolhe é a EBAs, entidade beneficente de assistência social, descontando 20% do valor pago ao eletricista até o teto. E qual é o prazo? O prazo, minha gente, é igual ao das outras empresas. Dia 20 do mês seguinte. E se cair em dia não útil, o que eu faço? Prorroga ou antecipa? Dia 20, conforme a gente aprendeu, dia não útil,
nós vamos antecipar o recolhimento para o dia útil imediatamente seguinte. E qual é o documento que eu uso para pagar essas contribuições aí na rede bancária? A Guia da Previdência Social, tá? Então aqui é importante você lembrar que na prova, se aparecer, tá, uma relação de prestação de serviço entre uma entidade beneficente e um contribuinte individual, a primeira pergunta que você tem que fazer é: trata-se de entidade beneficente em gozo de isenção, uma vez que cumpriu todos os requisitos da lei? Então, uma entidade isenta, contratou o individual, ela, enquanto contratante, não paga nada. O prestador de serviço estará obrigado, portanto, a pagar 20%, entretanto, pagar no sentido de contribuir, porque quem é que vai recolher isso na rede bancária? A entidade beneficente de assistência social, de acordo? Tá? Então agora nós vamos tentar aqui mostrar para vocês, tá, uma outra situação com relação à microempresa e empresa de pequeno porte. Então vamos a essa nova hipótese, tá certo? Então, tirar aqui, né, essas explicações. Então, CI 5.4, não é? CI que presta serviço à microempresa e à empresa EPP, empresa de pequeno porte, vamos colocar aqui que são optantes pelo Simples Nacional. Então, trata-se aqui de um contratante em particular. CI que presta serviços à microempresa e EPP. Então, o contratante aí em particular é a microempresa ou uma empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Eu digo a vocês que aqui não foge da regra. Qual é a base? A base é salário de contribuição e que a alíquota incidente aqui vai ser também de 11%. Quem arrecada e recolhe? A microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? Então, seja a micro ou seja a EPP, empresa de pequeno porte, contratantes, vão descontar do CI que lhes prestou serviço e recolher a contribuição descontada no dia 20, né? Até, na verdade, né, dia 20 do mês seguinte, lembrando que dia não útil determina a antecipação do recolhimento, de acordo? Então, vamos lá. Por que seria 11? Vamos examinar aqui. Tenho aqui um mercadinho, tá? O mercadinho, ele contrata o nosso amigo eletricista, lá vai ele. Prestar serviço de novo agora ao mercadinho. Vejam vocês, o mercadinho, tá? Pagou de novo aqui R$1.000. Agora o nosso eletricista melhorou de vida, está recebendo R$1.000, não mais 200. Então o mercadinho, tá? Vamos trabalhar na geografia do regulamento. Qual é a contribuição do eletricista? 20% sobre R$1.000, não é isso? Concordam? Qual é a contribuição do mercadinho sobre esses 1.000? 20% sobre os R$1.000, contribuição de empresa. Vejam. Aqui eu vi o artigo 99 do regulamento, aqui eu vi o artigo 201. Mas eu tenho este dado de que trata-se de um mercadinho que é microempresa, por exemplo. É uma microempresa optante pelo Simples Nacional. Eu vou ler um pouquinho mais no regulamento e vou descobrir que empresas optantes pelo Simples têm uma sistemática própria de recolhimento. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão pagar esses 20%. Não vão pagar, então o nosso eletricista aqui, ele vai ter, como CI que ele é, que pagar 20%, não dá para cair para 11%? Calma, vai cair para 11%. Por quê? Não é que aqui seja zero. O mercadinho optante pelo Simples, ele não vai pagar esses 20%, mas no lugar desses 20%, tá? Ele vai pagar
uma alíquota unificada, tá? Dentro daquele, né, sistema de recolhimento unificado do Simples Nacional, tá? Que vai ter o seguinte propósito, essa alíquota unificada. Não só vai substituir esses 20%, como vai substituir várias outras contribuições e impostos que estariam sendo pagos separadamente. Então, não só ele não paga esses 20%, que eles vão estar incluídos na alíquota unificada, como também o nosso mercadinho não vai pagar separadamente COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica. Por quê? Porque todas as incidências, tá, relativas a COFINS, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda à pessoa jurídica, PIS/PASEP, tá? ICMS, tá? SAT-GILRAT, mais os 20% que outras empresas estariam pagando sobre a remuneração dos empregados. Tudo isso vai convergir para um recolhimento unificado. Então, assim, eu não posso dizer que o mercadinho não paga nada. Ele paga, sim, só que não é 20%. É uma outra hipótese. É uma hipótese de recolhimento unificado, onde ele vai pagar um percentual sobre o valor das vendas, tá certo? E esse percentual substitui todas essas outras incidências, inclusive esses 20%. Consequência, o nosso amigo eletricista tem sim o direito de pagar 11%. De acordo? Então, conclusão. Quando um CI presta serviço a microempresa e empresa de pequeno porte optantes pelo Simples, a contribuição do individual vai ser de 11%, tá? Sendo também arrecadada e recolhida pela microempresa ou EPP a quem ele prestou serviço no dia 20 do mês seguinte. De acordo? Tá? Então vejam que aqui funciona novamente a regra de que onde o contratante paga alguma coisa, a contribuição de 20, ela passa a ser de 11. Agora lembrem, gente, não é que essa lógica esteja na letra do regulamento. É uma maneira que eu estou demonstrando para vocês de como é que a gente poderia discernir aqueles casos em que você tem um individual pagando 20%, outro individual pagando 11%, tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, tá? E voltamos adiante para investigar uma hipótese um tanto quanto diferente de um contribuinte individual que presta serviço para contratantes muito particulares que não vão estar obrigados a descontar deste segurado. Então, até a nossa próxima aula, gente.